Bom dia, seja bem-vindo a mais um Culto Online. Vou tomar um café aqui logo no começo, porque senão vocês vão falar que o café esfriou. Café ruim, né? Quem fez? Fui eu. Gente, vamos lá, começar mais um culto. E esse culto online tá um pouco diferente, esse culto online tá um pouco mais recheado. Então nós vamos cantar, nós vamos ter a reflexão da série Mascarados. Depois a gente vai ter a ceia e no final eu quero fazer uma rápida homenagem para as mães. Hoje é dia das mães, queria desejar aí feliz dia das mães a todas as mães que estão assistindo. E eu vou então cantar algumas canções, te convido a cantar junto. Vamos para a reflexão, para a ceia e a gente finaliza com uma homenagem ao dia das mães. Vamos cantar? Separar dos laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Amém? A música diz que o amor de Deus é profundo, é imenso, Ele nos abraça, nos envolve. É um amor que vai além do nosso entendimento, porque é um amor imerecido. Nós não merecemos ser amados, mas Deus nos ama por sua graça, por sua bondade. É por causa da graça que Ele nos aceita, Ele nos acolhe. Então nós vamos cantar isso agora. Veja esse amor do Pai, é um mistério que eu não posso entender, eu só posso aceitar esse amor. E aceitando esse amor, eu digo à minha própria alma: canta, minha alma, canta, porque você é amada, você é querida, eu sou amado por Deus. E por isso eu digo à minha alma, quando ela está triste, abatida, eu digo: canta, minha alma, canta e exalte o amor de Deus, porque é um amor grande, um amor imenso, que vai além do meu entendimento. Te convido a cantar essa canção junto também. Mistério que eu não posso entender. Quão grande é o seu amor e o quanto nos
Deus deseja. As coisas deste mundo não são nada diante dele. Pai infalível, o que se compara a ti? Veja o Filho de Deus, leão e o Cordeiro dado a nós. O Verbo se encarnou, Salvador da minha alma. Sofreu por tanto amar a humanidade, e no seu sangue a salvação. Jesus Messias, o justo se entregou. Não foi o fim, ele ressuscitou. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor. Veja comigo está o Espírito queimando em meu ser, amigo e protetor, que me leva à verdade. Traz luz ao meu perdido coração, até meu tempo aqui findar. Ó Santo Espírito, teu reino quero ver. Ó Santo Espírito, faz em mim o teu querer.
louvamos, Senhor, porque esse amor excede o nosso entendimento. É um amor que vai além do nosso raciocínio. Um amor maior do que aquilo que nós possamos entender, compreender, calcular, medir. Um amor profundo que nos abraça e nos envolve. E é por causa desse amor que o Senhor tem por nós nos sentimos satisfeitos e plenos, prontos para amar o nosso irmão, o nosso próximo, que nós já somos amados, já recebemos esse amor do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É nesse espírito que a gente vai continuar a nossa série de reflexões sobre as máscaras. É um amor profundo de Deus, um amor maior do que o nosso entendimento, que dá a nós a capacidade de amar, de transbordar desse amor. Então a gente vai continuar a nossa série Mascarados, nos protegendo de nós. Hoje eu quero fazer uma reflexão mais curta, mais enxuta, para a gente ter tempo de participar da ceia e ter tempo da nossa homenagem para as mães também. Ó, vai esfriar meu café. Eu já falei sobre as máscaras, o que são as máscaras, já fiz uma revisão, já falei sobre os círculos sociais, mas só para a gente começar essa reflexão, para a gente recapitular. Máscara é tudo aquilo que me protege do outro, que me separa do outro. Então a gente está usando máscaras, e agora as máscaras são obrigatórias, elas protegem a gente de um vírus que está fora da gente. Mas quando a gente fala da vida cristã, da vida em igreja, e nós falamos no final da série Peregrinos sobre o amor é a essência de todas as coisas, quando nós queremos amar uns aos outros, existem barreiras que nos impedem de amar. Existem máscaras que nós usamos que nos protegem de nós, que protegem a individualidade e matam e adoecem a comunidade, a comunhão, esse laço que nós temos que ter uns com os outros. Então, máscara é tudo aquilo que é o muro da inimizade, a barreira que é construída entre o indivíduo e o próximo, a comunhão, a unidade da comunhão e da comunidade. Então, se a máscara é isso, o exercício de praticar o amor, seja dentro de casa, seja na rua, seja para a sociedade, praticar o amor é derrubar essas barreiras, é tirar essas máscaras, é se revelar ao outro, falar a verdade, confessar pecados, admitir fracassos, admitir falhas, mas essencialmente tirar a máscara é ser verdadeiro com o outro. É parar de se esconder, parar de se separar do outro, parar de afastar o outro. É trazer o outro para perto e se conectar, se unir ao outro. Eu falei nas reflexões passadas sobre os círculos. Então, tirar a máscara é eu me revelar e me unir ao meu próximo. E aí vai ser minha família, os meus amigos, depois os meus colegas. E tem um último círculo que é a humanidade. Hoje eu quero falar dessas duas esferas possíveis, dois jeitos de olhar para o amor. Um amor micro e um amor macro. O amor micro é quando eu amo alguém que eu conheço. Eu, indivíduo Lucas, amo alguém que eu conheço, como por exemplo a minha esposa, Larissa. Então, quando nós nos tornamos quando nós tiramos as máscaras, falamos a verdade, nós nos tornamos uma unidade. Então, eu, indivíduo, com ela, indivíduo, nos tornamos um. É um amor micro, é um para um. Amor macro é quando é um grupo para outro grupo. É quando nós, como família, como casal, amamos outras famílias e outros casais. É quando nós, como igreja, amamos outras igrejas, outras pessoas de fora da igreja. Então, esse amor macro, que você está vendo aí na tela, os círculos sociais, eu vou colocar agora. Os círculos sociais. Amor micro é quando eu amo alguém que está perto de mim. Amor macro é quando eu dou o amor, ofereço amor, transbordo amor para quem está longe. Para esse meu próximo que está distante de mim. E aí você pode perguntar, como é que eu faço para amar o próximo que está distante? Quero ler um texto com você para a gente entender um pouco mais essa realidade do amor macro. Esse texto está lá em Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 7. Para você entender o que está acontecendo, logo no começo do Êxodo, Moisés está fugindo ali do Egito, tem a história de Moisés, mas ele já saiu ali da região onde ele cresceu, ele está se escondendo porque ele assassinou um soldado egípcio. E aí ele vai se escondendo, ele tem uma experiência com uma sarça pegando fogo, um arbusto pegando fogo, ele escuta uma voz de Deus chamando ele entende que é Deus falando com ele ali naquela planta, e
Deus fala uma coisa muito interessante para ele, que é pra gente, serve como base para a gente entender o que é o amor macro. Como é que eu faço para amar a humanidade, amar mais pessoas, além desse meu círculo de indivíduos que estão aqui próximos de mim. Êxodo 3, a partir do versículo 7, aqui meu marca-página, ó, máscaras, mascarados. Êxodo 3, a partir do versículo 7, diz o seguinte, ali naquele arbusto pegando fogo, disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Quero fazer mais uma oração. Senhor, eu clamo a Ti, que coloque as Tuas palavras nos meus lábios, e que seja o Teu Santo Espírito falando através de mim. Que a Tua palavra nos ensine a amar além do amor individual, mas o amor humanitário, o amor àqueles próximos que se encontram longe da gente. O amor que o Senhor demonstrou pelos israelitas aqui no Êxodo 3. O amor que o Senhor demonstra por mim. Nos ensina a amar com esse amor. Nos ensina o que é esse amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui nós vemos um Deus preocupado com um povo. Deus não está preocupado com um indivíduo. Deus está preocupado com um povo de Israel. E a preocupação de Deus com o povo de Israel se transforma em acusação ao faraó. Porque o faraó, o governo do Egito, o povo do Egito, estava oprimindo o povo de Israel. E Deus vai libertar o povo de Israel e levar para uma terra que mana leite e mel. Não é que no Egito não havia riquezas, é que as riquezas do Egito estavam na mão dos egípcios. E os pobres da terra eram os israelitas, estavam padecendo sobre a opressão do governo egípcio, do povo egípcio. Então o amor de Deus não é um amor simplesmente micro, que ama um indivíduo, que ama o Lucas, que ama você que está assistindo esse culto. O amor de Deus é também um amor macro, que promove boa vida, vida em plenitude, vida boa, vida numa terra que mana leite e mel, para um povo, para uma nação. Isso no Antigo Testamento é muito claro aqui quando Deus chama Moisés para libertar o povo israelita do Egito. Mas ao longo da Bíblia a gente vai vendo que essa noção do povo de Israel, como povo de Deus, ela se expande depois de Cristo, na época da graça, na aliança da graça. Essa aliança que Deus tem com o povo de Israel, ela se expande aos gentios, acolhendo a mim e acolhendo a você. Por isso, por causa da graça, por causa de Jesus, eu e você somos povo de Deus. E Deus é um Deus que ama o seu povo, é um amor macro, é um amor comunitário, um amor de nação. Por isso nós, se queremos manifestar o amor de Deus, nós não podemos entender esse amor apenas na esfera individual, micro. Apenas eu amando uma pessoa, eu amando um grupo pequeno de pessoas. Nós precisamos entender que para amar e sermos coerentes com esse amor, nós precisamos amar no macro também. E aí, quando a gente fala sobre isso, a gente precisa entender que, assim como Deus ouviu o clamor do seu povo oprimido, em toda a história do Antigo Testamento e também no Novo Testamento, o povo de Deus é chamado a amar aqueles que são desfavorecidos na sociedade. Toda vez que o povo de Israel tirou Deus do trono e colocou qualquer ídolo, qualquer outro tipo de idolatria, a consequência imediata foi o amor ao próximo esfriando. E esse amor ao próximo sempre esfriou e sempre foi denunciado pelos profetas na negligência com os órfãos e viúvas, aqueles que são vulneráveis, aqueles que são os mais pobres. Percebe que os dois maiores mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, eles estão interligados nesse sentido? Toda vez que eu não amo a Deus acima de todas as coisas, eu não amo o próximo como a mim mesmo, e quem sofre nesse amor frio, nesse esfriamento do amor, quem sofre são os mais pobres, são os órfãos, são as viúvas, são os vulneráveis, o estrangeiro, que naquele tempo o estrangeiro era como refugiado para nós hoje. Então, geralmente quem sofre quando nós tiramos Deus do trono e colocamos um ídolo é o pobre e o vulnerável, o nosso próximo que está distante. Então como é que eu faço para amar o próximo que está distante? Primeiro, eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas. Se Deus estiver no trono, se Deus for o Senhor da minha vida, estiver no lugar certo e não um ídolo, então a consequência natural de um amor a Deus em primeiro lugar é um amor a todos os próximos.
inclusive aqueles que precisam de ajuda no momento de dificuldade, no momento de crise, no momento de recessão econômica, por exemplo. No Egito, o povo oprimido, o clamor do povo oprimido chegou até Deus, e Deus enviou o seu servo Moisés para libertar o povo oprimido. Como é que Deus vai nos usar hoje, aqui no Brasil, na pandemia que nós temos vivido, para libertar o povo dele que está sendo oprimido? Como que Deus vai nos usar como enviados da parte dele, como ungidos por ele, para anunciar e proclamar esse amor? Nós já falamos aqui nessa série sobre o amor ao indivíduo. Eu amar a minha esposa, eu e minha esposa amarmos a comunidade, nosso amor aqui dentro da nossa comunidade. E, gente, até aqui tá tudo bem. É fácil amar quem a gente gosta. É fácil amar quem combina com a gente, quem tá dentro de uma igreja batista porque a gente tá numa igreja batista, quem tá dentro de uma igreja evangélica porque a gente tá numa igreja evangélica. É fácil você que é de classe média amar alguém que é de classe média. É fácil a gente amar quem parece com a gente, quem pensa do mesmo jeito que a gente, quem concorda com a gente. O difícil é a gente entender essa esfera do amor macro, de amar pessoas que estão longe, não só longe geograficamente. Não significa eu aqui no Brasil amar alguém que está na China. É eu amar alguém que está socioeconomicamente longe de mim. Eu amar alguém mais pobre que eu amar alguém mais rico que eu amar alguém que pensa politicamente diferente de mim, eu amar alguém que tem uma orientação sexual diferente da minha. Então, amar o diferente é que é o grande desafio. É transmitir esse amor que nós recebemos de Deus a toda a humanidade. É amar focando o macro. E esse é o nosso grande desafio. Esse é o desafio que eu quero deixar para vocês hoje nessa mensagem. Não amar apenas aqueles que estão próximos e que combinam. Amar aqueles que estão distantes. E como é que nós fazemos isso? Como que a gente vai traduzir isso para a prática? Bom, algumas máscaras, algumas barreiras que nos separam desse próximo que está distante. A religiosidade é uma barreira. Por exemplo, quando eu levanto um muro da religiosidade, eu amo quem está dentro do muro. Eu amo os evangélicos, não amo, por exemplo, os católicos. Ou eu amo os cristãos, não amo os muçulmanos. A religiosidade é uma barreira. O moralismo é outra barreira. Eu amo apenas aqueles que seguem a lei. Aqueles que não cumprem a lei, os criminosos, eles não são dignos do meu amor. Aqueles eu não amo. Então, o muro é uma barreira. Nós precisamos derrubar essas barreiras, tirar essas máscaras. Porque nós temos irmãos e irmãs em Cristo, em todas as esferas da sociedade. Eu tenho irmãos e irmãs em Cristo dentro da Igreja Católica. Eu tenho irmãos e irmãs em Cristo que se converteram dentro de um presídio, estão lá em cárcere. Então, eu tenho irmãos e irmãs em Cristo que estão longe de mim. E eu não posso deixar de amá-los. E ainda que eles não sejam meus irmãos e irmãs agora, eu digo pela fé que eles podem ser um dia. E se eles podem ser um dia, eles são alvo do meu amor. Porque o meu amor é um amor que eu recebi de Deus. Eu não recebi de Deus um amor que eu merecia. Eu recebi um amor quando eu ainda não merecia. Então eu amo pessoas que não merecem amor. Aquelas pessoas que ainda não professaram fé em Jesus Cristo. Aquelas pessoas que ainda não seguem uma ética da justiça manifesta na Bíblia. Eu amo pessoas que não seguem uma moral sexual cristã. Eu amo pessoas que estão longe. Porque pela fé, pela graça, o amor vem primeiro e depois o arrependimento. Primeiro Deus me amou quando eu ainda era pecador e aí depois veio o arrependimento. Então é esse amor que nós devemos dar para pessoas que estão distantes. Amor, então eu já falei da religiosidade, já falei do moralismo, podemos falar sobre o patriotismo. Gente, nós temos visto um patriotismo que é danoso. Por exemplo, quando eu digo Brasil acima de tudo, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se o Brasil for entrar num acordo comercial com a Venezuela, se eu estou dizendo Brasil acima de tudo, então eu quero que o Brasil leve vantagem sobre a Venezuela nesse acordo. E os meus irmãos e irmãs venezuelanos, crentes em Jesus Cristo, pobres, vulneráveis, órfãos e viúvas, que estão lá na Venezuela passando dificuldade. Quando eu faço um acordo comercial em que o meu país leva vantagem, eu estou colocando a pátria acima da fraternidade cristã e estou prejudicando meus irmãos e as minhas irmãs em Cristo que são venezuelanos. Então eu não quero a minha pátria acima de tudo. Eu quero Cristo acima de tudo. E se Cristo está acima de tudo, eu tenho que torcer ou votar ou fiscalizar para que o governo do meu país, ao fazer acordos políticos e econômicos com outros países, seja justo. Que o acordo beneficie as duas partes. Não beneficie só uma em detrimento de outra. Porque eu tenho irmãos e irmãs lá. Então o patriotismo é uma barreira, porque eu tenho irmãos e irmãs na Indonésia, eu tenho irmãos e irmãs no Quênia. E esse patriotismo, ele pode ser muito, muito sutil
para fazer com que o nosso país oprima outros países. Isso não vem da parte de Deus. O Brasil, acima de tudo, pode se assemelhar ao Egito acima de tudo. Egito acima de tudo. Os israelitas que trabalhem, os israelitas que se virem. E Deus levanta Moisés para libertar os israelitas contra o patriotismo egípcio. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, gente. Por exemplo, a gente está agora num momento de muita tensão política. Por quê? Vou fazer um panorama aqui para vocês. A curva de contágio do coronavírus, no gráfico, ela estava começando a ficar contida, porque as quarentenas estavam sendo até certo ponto respeitadas, a gente estava conseguindo lidar com isso muito bem. Aí teve alguns eventos marcantes. Por exemplo, eu não consigo compreender, se você puder compreender, me explica, por favor. Quem troca o ministro da Saúde no meio de uma pandemia? A troca do ministro da Saúde e agora o novo ministro mexendo em todas as posições chaves de liderança dentro do Ministério da Saúde no meio de uma pandemia deixou o povo desnorteado. O povo não sabe a quem seguir, nosso povo está como ovelha sem pastor, sem liderança. Então o povo não sabe se é para tomar cuidado e ficar em casa ou se é para voltar e abrir o comércio. Essa falta de liderança, essa falta de um discurso coeso, de uma liderança única que aponte uma direção, faz com que muitas pessoas estejam sendo contaminadas e, infelizmente, vai levar a óbito muitas pessoas. Tem gente que vai morrer por causa de falta de liderança, por causa de uma má liderança. Então, é o momento de nós levantarmos a voz e acusarmos isso. Nós temos que apontar isso. Sabe por quê? Porque ninguém está acima de Deus. Eu não posso, você talvez concorde comigo, eu não posso colocar uma figura humana acima da verdade de Deus. Então, se todos os seres humanos são passíveis de erro, passíveis de pecar, de falhar, de cair, então ninguém, nem mesmo o presidente, nem mesmo os líderes governamentais estão acima do bem e do mal, estão acima da verdade. Eu estou tentando aqui respeitar você que admira o presidente, você que gosta do governo dele e que até ajudou na campanha e de certa forma faz parte desse coletivo. Eu acho que um cristão não deveria ter política partidária. Um cristão deve sempre eleger com sabedoria os seus governantes e uma vez eleitos o cristão deve fiscalizar esses governantes. Política não é jogo de futebol para a gente torcer mesmo quando o time vai mal. Política não é assim, eu sou corintiano e não importa se o Corinthians está jogando bem ou está jogando mal, eu vou torcer pro Corinthians, né? Eu nunca vou te abandonar. Política não é assim. Eu elejo o meu governante e depois eu fiscalizo para ver se ele está fazendo um bom trabalho. Então, se você é cristão, tá me ouvindo aqui, você é cristão, você não pode colocar uma figura humana acima do bem e do mal. O presidente eleito, se ele está fazendo um bom governo ou não, se ele está fazendo uma boa direção do país ou não, eu não quero entrar nessa questão. Eu quero dizer, ele não está acima do bem e do mal e ele está cometendo erros graves que colocam a vida de muitas pessoas em risco. E sabe quem é o principal prejudicado quando vidas são colocadas em risco? O pobre, o órfão, a viúva, o vulnerável. E todas as vezes em que Deus levantou um profeta, o profeta era um homem de Deus que levantava a voz contra o rei, contra o governante político, para dizer: vocês se desviaram da palavra de Deus e por causa do seu desvio, órfãos e viúvas estão sofrendo. Vai ler Isaías capítulo 1, vai ler Jeremias, vai ler Oséias, lê Ezequiel. Perceba que toda vez o profeta levanta a voz, Amós, qualquer profeta que você pensar. Toda vez o profeta levanta a voz e vai dizer: o governo não está adorando a Deus, e porque não está adorando a Deus, os pobres estão sofrendo, e Deus vai castigar esse governo. Essa é a mensagem dos profetas do Antigo Testamento. Então, por isso eu estou dizendo isso aqui com todo temor e em nome de Jesus eu estou dizendo, eu não acho que é uma questão de ter que tirar o presidente, ter que colocar outro presidente, não é uma questão de esquerda, direita, de comunismo. Eu não vi aqui, pelo menos na minha fala, eu não me lembro de ter dito alguma mensagem contra a propriedade privada, eu não disse contra o livre mercado, eu não estou falando contra o capitalismo, nem comecei a falar contra o capitalismo, não defendo o comunismo, não acho que a solução dos nossos problemas é o comunismo, não é uma discussão de esquerda e direita. Nós temos que admitir juntos, como cristãos, que ainda que todo mundo aqui seja de direita, existem bons representantes da direita e maus representantes da direita. Ainda que todo mundo aqui seja de esquerda, é a mesma coisa. Então nós temos que levantar a voz profética, como os profetas fizeram, para dizer: nós temos no governo uma pessoa que está tomando más decisões frente a essa pandemia e as suas más decisões vão custar a vida de muitas pessoas. Senão, nós não somos coerentes com esse amor.
Se nós não acusarmos isso, nós não somos coerentes com esse amor, porque eu amo quem está próximo, mas não amo quem está distante. Eu amo quem mora na mesma casa que eu e faço de tudo para proteger a Larissa de pegar esse vírus. Eu não quero na minha conduta algo que a prejudique, porque isso é amor. Eu amo a minha esposa, eu amo meu filho que está para nascer, eu amo quem está perto de mim. Agora, os outros que morreram longe de mim, eu ajo com indiferença, digo, e daí? E daí esses outros distantes? Eu não tenho nada a ver com isso. Não posso, isso é incoerência. Amor micro e amor macro. Um cristão deve amar quem está perto, deve amar quem está longe. Deve amar os indivíduos que conhece e deve também amar os indivíduos que não conhece. Por isso, o nosso amor no macro, ele deve ser traduzido em forma de luta por políticas públicas, luta por justiça, luta por fiscalizar o CRAS, para ver se os CRAS estão funcionando, o Centro de Referência de Assistência Social, luta para fiscalizar o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social do nosso país, para ver se está funcionando, para ver se os órfãos e as viúvas, os pobres, para ver se os refugiados estão sendo bem atendidos. Uma vez eu conversei com um amigo estrangeiro, ele disse o seguinte, que a gente acha que um brasileiro viver nos Estados Unidos é muito difícil, mas o Brasil não é tão fácil também para quem é estrangeiro e quer viver aqui. É também tão difícil quanto. Então, como é que a gente está lidando com as nossas políticas públicas? Como é que o governo do nosso país, a gestão pública do nosso país, promove para todas as pessoas uma boa vida, uma vida em plenitude? Eu não posso amar quem eu conheço, quem está perto, quem se parece comigo e ignorar quem está longe. Porque nessa pandemia, a gente fala assim, fica em casa, fica em casa, fica em casa. Sabia que tem lugares em que tem pessoas de 6, 7 pessoas morando em um cômodo apenas? Como é que a gente vai dizer para 6, 7 pessoas que vivem em um único cômodo, em que divide a cama, a pia e a privada? A gente vai dizer, fique em casa e não saia de casa de jeito nenhum. Não dá para dizer isso. Essas pessoas precisam trabalhar, precisam comer, elas precisam de saúde, elas precisam sair disso. Agora, também não dá pra gente dizer, vamos reabrir o comércio e vamos sair todo mundo na rua sem máscara, sem nada, como se nada tivesse acontecendo, porque isso vai gerar, isso é praticamente um genocídio. Muita gente vai morrer por causa disso. Então não dá pra reabrir o comércio livremente, como se nada tivesse acontecendo, mas também não dá pra isolar todo mundo preso dentro de casa. Só que, do jeito que a curva de contágio de vírus tem voltado a crescer no Brasil, a única saída possível para que não haja milhares de mortes vai ser o lockdown. O trancamento completo, e isso vai gerar muita ruína, isso pode gerar um cenário de violência. E sabe por quê que essa curva está voltando a aumentar? Porque o povo está sem liderança, porque o povo está confuso. Então como é que eu faço para amar quem está longe? Como é que eu faço para amar o meu próximo que está distante de mim? Lutando por políticas públicas, fiscalizando os governantes que eu elegi, fiscalizando quem está no poder para que o povo seja bem governado, seja bem gerido, fiscalizando tudo. Então eu amo quem está perto, com ações de amor, mas eu também amo quem está longe. Para encerrar esse raciocínio, para fazer sentido e fechar de um jeito lógico, tem algumas coisas que eu venho pensando há muito tempo e que vão esclarecer um pouco melhor. Por exemplo, eu como pastor, eu posso receber na igreja, num aconselhamento, uma menina vítima de violência, vítima de abuso. Eu posso receber na igreja, fazer todo o aconselhamento, cuidado pastoral. Eu estou estudando psicologia, então quando eu me formar psicólogo, eu posso atendê-la e fazer todo um procedimento, um processo terapêutico de cura, de restauração do emocional dela. Mas eu acho que isso não é suficiente, porque amanhã outra menina vai sofrer. E depois de amanhã outra menina vai sofrer. E a gente vai ficar a vida inteira acolhendo essas meninas individualmente, indivíduo por indivíduo, amor micro, sendo que na verdade a gente poderia lutar por políticas públicas que façam com que nenhuma menina seja violentada nunca mais. Uma melhor fiscalização, um melhor sistema de auxílio familiar, um sistema de assistência social e psicólogos visitando as famílias para que não haja abuso familiar, abuso doméstico, violência doméstica. Eu não sei isso, estou só jogando pensamentos aqui, mas percebe que o amor micro e o amor macro? Então, eu posso passar a vida inteira acolhendo uma pessoa que sofre, uma pessoa atrás da outra, uma pessoa atrás da outra. Ou eu posso parar e perceber o que é que está acontecendo na nossa sociedade que promove tanto sofrimento, que permite tanta violência, que permite tanto crime. Então, esse é o amor macro. Esse é o amor macro. E nós, como igreja, temos uma voz profética a exercer na nação. Um amor macro, amor por todas as pessoas. O Dom Helder Câmara tem uma citação famosa, bem conhecida, muitos pastores usam essa citação. Ele diz o seguinte: quando eu dou comida ao pobre, me chamam de santo. Quando eu pergunto os motivos da pobreza, me chamam de comunista.
Percebe, gente? A gente não está aqui fazendo um discurso de comunismo. Deus ficou irado, ficou indignado com a opressão dos egípcios. Por isso, ele libertou o povo de Israel. Os profetas mostram um Deus irado com a injustiça. Deus fica bravo quando o pobre sofre. Isaías capítulo 1 fala tanto disso. Fala, vocês levantam as mãos para orar, mas vocês negligenciam o pobre. Então vocês vêm no culto todo arrumadinho, vocês vêm lá de gravata e vai adorar a Deus, mas as suas mãos estão cheias de sangue. Por quê? Porque vocês não fazem nada pelos pobres. Vocês não fiscalizam um governo que negligencia os pobres. Vocês não fiscalizam os seus governantes, os seus reis naquele tempo. O governo de Roma, por exemplo, que foi duramente acusado por João em Apocalipse. Apocalipse coloca o governo romano, o Império Romano, como a besta, como o grande mal daqueles tempos era o governo romano. Então nós, como cristãos, nós precisamos nos levantar contra esse império. O Império de Roma, o Império Egípcio, o Império Babilônico, que caia a Babilônia, que caia o Império Romano. E nós não estamos dizendo assim que caia o capitalismo, que caia o Bolsonaro, não é isso. Nós estamos querendo dizer, esse sistema político deve ser fiscalizado, porque nós estamos debaixo do reino de Deus. E no reino de Deus não existe homem e mulher, escravo e livre, não existe bárbaro, cita, gentil, judeu, não existe rico, pobre, negro, branco, não existe essa separação. Em Cristo nós somos um, e Cristo é um em todos, e faz de nós uma grande comunidade. Por isso, ser cristão e amar ao próximo é também fiscalizar políticas públicas, fiscalizar os nossos governantes, para que a justiça seja estabelecida. A justiça precisa ser feita. Então, esse é o amor macro que nós podemos transmitir. É muito legal que você se envolva na doação de cestas básicas para as pessoas carentes aqui em Itu. É muito legal que a nossa igreja esteja sendo reconhecida como um canal de bênção. O pessoal do SESI procurou a gente para saber como que a gente faz para doar centenas de marmitas para pessoas que sentem fome. E procuraram a gente fez a ponte com algumas ONGs, alguns parceiros nossos, e a gente está fazendo esse canal de entrega de comida para quem tem fome. Agora, nós também podemos fazer um canal profético de olhar para o governo e dizer por que essas pessoas estão com fome. Por que tem gente sofrendo na sarjeta? Por que a gente não pode? Por que a gente não está fazendo mais do que isso? Senão a gente vai ficar levando cesta básica para sempre, gente. A gente vai ficar apagando incêndio para sempre, sem se perguntar quais são as causas desse fogo, quais são as causas desse incêndio. E como nós podemos, como igreja, atuar para que a humanidade tenha vida e vida em abundância. Nós não somos o corpo de Cristo, Cristo não veio para gerar vida, então que nós vivamos para gerar vida e vida em abundância para todas as pessoas. Não só do nosso país, mas do mundo, de todos os países. Então, eu queria deixar esse desafio do amor macro, que nós possamos amar numa esfera macro. Amar fiscalizando sistemas econômicos, fiscalizando sistemas políticos, fazer com que o nosso país, a nossa nação e o nosso planeta, a nossa humanidade, a raça humana se torne mais justa, mais santa, mais igualitária, mais melhor. Gente, é isso. Essa é a nossa reflexão. Sair do amor micro e entender também o amor macro. Não adianta eu como cristão amar a minha esposa e eu como cristão fechar os olhos para os pobres e os vulneráveis. Nós precisamos amar e amar a todos. O nosso amor ele é individual e ele é coletivo. Ele é de pessoa para pessoa e ele é da nossa comunidade para toda a humanidade. Esse é o amor que Deus quer ver em nós. Esse é o amor que tem fome e sede de justiça. Esse é o amor que vai deixar a nossa terra. Esse é o amor que proclama a nossa terra, que a vontade de Deus seja feita assim na terra como ela é feita nos céus, e que venha o reino de Deus até nós, que o reino de Deus seja estabelecido entre nós. Esse é o desafio para a gente hoje. Amar todas as pessoas, amar quem eu não conheço, amar quem está socioeconomicamente longe de mim, distante de mim, amar pessoas distantes, amar sem fazer distinção. Vamos orar? Senhor, edifica em nós esse amor. Nos ensina que é preciso amar todas as pessoas, que eu não posso amar as pessoas da minha família e ignorar as pessoas da família do meu vizinho. Eu não posso amar as pessoas da minha cidade e ignorar a cidade vizinha. Eu não posso amar as pessoas do meu país e ignorar o país vizinho. Senhor, nos ensina que esse amor deve ser expandido para toda a humanidade.
Eu não posso amar simplesmente gente que se parece comigo, gente que gosta das coisas que eu gosto. Eu não posso amar gente que simplesmente pensa como eu politicamente. Eu quero aprender com o Senhor a amar todas as pessoas, a ponto de dar minha vida por elas, a ponto de carregar minha cruz por essas pessoas. Senhor, eu clamo pela minha nação. Eu clamo que o Senhor converta os nossos governantes, que o coração deles seja transformado pela Tua palavra e que eles tornem o país um país mais justo. E que a Sua justiça sendo estabelecida, que ao ser estabelecida, promova saúde e vida para todas as pessoas. Eu clamo, Senhor, eu clamo que o governo não governe para os ricos, que os poderosos não governem para o dinheiro, que o Senhor quebrante os corações, que o Senhor cause um grande arrependimento e que os nossos líderes liderem para a vida, que coloquem a vida acima da economia, que coloquem a vida acima do dinheiro, que a vida humana tenha mais valor do que o lobby político, que a vida humana tenha mais valor do que estabelecer poder e autoridade num sistema político-econômico, que a vida de cada ser humano, dessa nação e de outras nações, tenha muito valor, e que os nossos líderes sejam capazes de crucificar suas ideologias, colocar na cruz, carregar a sua própria cruz e crucificar suas opiniões e suas ideologias, para que através dessa crucificação de ideologias haja vida e vida em abundância para o nosso povo. Eu clamo por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos passar a nossa ceia, e a ceia é esse ritual que diz que Cristo era um e o corpo dele foi partido para gerar vida para dois diferentes que agora se reúnem em um só corpo. O corpo dele foi partido para que eu e você pudéssemos sentar na mesma mesa, participar da mesa da comunhão, a mesa da ceia. O corpo dele foi partido para que diferentes se reúnam. Por isso que a aliança, o cálice da aliança, é um cálice. A nova aliança, ela não separa judeus e gentios. Ela coloca os dois na mesma mesa. Então a ceia é esse ritual que diz para nós que diferentes são acolhidos em Cristo Jesus. Que o corpo de Cristo foi moído por causa dos pecados de muitos. O sangue de Cristo foi derramado para que a graça alcance a muitos, não apenas aos seus. A ceia nos traz a memória que Jesus Cristo não ficou apegado aos seus, mas ele expandiu esse amor para toda a humanidade. Ele amou os que antes estavam distantes e se fez Deus Emanuel, Deus conosco, Deus próximo daqueles que estavam distantes. Que essa ceia traga a nossa memória e nos edifique ao pensar que nós podemos fazer a mesma coisa, nos partindo as nossas ideologias, partindo as nossas preferências, partindo a nossa própria carne, nosso corpo, entregando a nossa vida para que outros tenham vida. Que a ceia nos lembre, Cristo fez isso por nós e agora nós fazemos isso por outros. Nós vamos fazer como fizemos mês passado. Nós vamos cantar uma música, vou deixar um versículo na tela. Depois eu vou ficar tocando aqui e você vai ler esse versículo, vai distribuir os elementos, o pão e o cálice, o suco, e você vai ler o versículo. Ao terminar de ler o versículo, nós vamos participar juntos do pão e do cálice, e depois eu volto aqui para a gente fazer uma oração. Então vamos cantar juntos? Foi teu imenso amor que me conquistou, eu não pude resistir. Tão grande compaixão, Senhor. Um coração assim que se entregou por mim, mesmo eu não merecendo, me amou, me aceitou em paz. Tu és para mim
que paixão, és o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, teu eterno favor, preso eu estou por teus laços de amor. É graça. Teu eterno favor, preso eu estou por teus laços de amor, Jesus. Você pode ler esse versículo, participar junto aí com as pessoas da sua casa do pão e do cálice, e depois eu retorno para fazer uma oração. Senhor, nós te louvamos e te exaltamos porque o Senhor nos acolheu em sua família. O Senhor nos chama de filhos e filhas amados por ti. Isso custou o sangue de Jesus, o corpo de Cristo que foi moído para pagar o preço dos nossos pecados. As falhas que eram nossas foram colocadas sobre Jesus Cristo. Aquele que era o justo, o puro, o que não tinha pecado algum, foi moído pelas nossas iniquidades e levou a nossa dívida sobre si, para que assim o Senhor nos acolhesse e o véu fosse rasgado de cima a baixo, revelando a tua verdade, revelando a tua face, se aproximando de nós, derrubando a barreira, o muro de inimizade que estava expresso nas ordenanças, a dívida que nós tínhamos com o Senhor por não cumprir as ordenanças. Essa dívida não existe mais, e é pela graça, é pelo corpo e pelo sangue de Cristo. Por isso nós te louvamos, porque por causa disso nós temos vida. Por causa disso nós podemos desfrutar e nos alegrar no Senhor. Temos paz contigo pelo sacrifício de Cristo. Nós louvamos o teu nome e trazemos isso à nossa memória até que Cristo venha. Em nome de Jesus. Amém. 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 Quero fazer uma homenagem ao Dia das Mães. Eu quero cantar uma música. Eu pensei em fazer uma poesia, ler um texto, mas eu pensei, gente, eu sou melhor cantando, eu acho, do que lendo poesia. Bom, pelo menos eu canto há mais tempo do que eu leio poesia. Então, eu queria cantar uma música. Só que tem um probleminha. Essa música ela foi lançada a semana passada. Então, eu aprendi ela há pouco tempo. Ela é uma música um pouquinho difícil. Mas com essa música eu quero homenagear a minha mãe. E homenageando a minha mãe, eu quero homenagear todas as mães que estão aqui assistindo. E a letra dessa música mexeu bastante comigo, porque a gente está acostumado a chamar Deus de pai. A gente fala Deus é pai. E a gente enxerga Deus numa figura paterna. Mas você já percebeu quantas coisas você aprendeu sobre Deus com a sua mãe? Eu já aprendi muito sobre Deus com a minha mãe. Com a minha mãe eu aprendi que Deus é um Deus misericordioso, que Deus é um Deus amoroso, que Deus abraça, que Deus beija, que Deus chora. Como a gente viu Jesus chorar pela morte de Lázaro, minha mãe chorou por minha causa,
Deus chora por nós. Deus tem sentimentos. Deus é um Deus amoroso, caloroso. Com a minha mãe eu aprendi que Deus fica muito bravo quando eu faço coisa errada. Ele fica muito irado, muito triste e decepcionado comigo. Mas eu também aprendi com a minha mãe que Deus é um Deus pronto a me acolher de volta quando eu me arrependo. Muitas coisas sobre Deus eu aprendi com a minha mãe. E essa é uma música que fala um pouco sobre isso. Ela faz um paralelo entre a figura materna e a pessoa de Deus. Quem já fez planos para fugir de casa, sabe dessa relação que essa música fala. Eu lembro que quando eu falava pra minha mãe assim, eu falei, mãe, eu vou fugir de casa. E eu brincava com a minha mãe, né? Na época eu tava falando sério, porque eu era adolescente. Eu falava, vou fugir de casa. E aí minha mãe falava assim, se você fugir de casa, quando você voltar, você vai tomar uma surra. Eu ficava pensando assim, nossa, que legal, né? E eu falava pra minha mãe, nossa mãe, eu vou fugir de casa, eu vou voltar, eu vou apanhar e não faz sentido, eu vou fugir de novo. Eu vou voltar pra apanhar? Não vou voltar então, eu vou fugir e vou ficar pra sempre fugido. E é engraçado que essa firmeza da minha mãe, ela fez com que eu nunca fugisse de casa. E no fundo, hoje, um pouco mais maduro, eu olho pra trás e vejo que aquela ameaça de fuga era simplesmente uma carência, um desejo de atenção. Era um desejo de ouvir a minha mãe dizer que se importava, era um desejo de dizer, quando você voltar pra casa, você vai ser muito amado e querido. E a firmeza da minha mãe, a firmeza do amor dela, me mostrou que o amor nem sempre passa a mão na nossa cabeça. O amor nem sempre é conivente com as nossas falhas, com as nossas loucuras. O amor às vezes é firme, o amor às vezes precisa pontuar com mais firmeza, que nós precisamos ficar no lugar onde nós pertencemos. Então é sobre essa firmeza da minha mãe ao me impedir de fugir de casa que essa música fala, e com isso eu quero homenageá-la. Já peguei a espada de papelão, bola, travesseiro, lanterna e pão. Tomei minha decisão, a chave está na mão. Me deixa, me escuta, mãe. Não quero mais ficar aqui. Já fiz as malas pra fugir. Eu vou morar lá no quintal. Mas saiba antes de eu sair que eu tô fugindo só pra ouvir você pedindo pra eu ficar. Quem sabe um dia eu vou voltar. Só quer essa foto pra me lembrar. Se eu sentir saudade, não vou chorar. Eu vou me esconder, não me procure atrás do vaso da roseira. Deus, não quero mais ficar aqui. Já fiz as malas pra fugir. Eu vou morar lá no quintal. Mas saiba antes de eu sair
que eu tô fugindo só pra ouvir você pedindo pra eu ficar, pois com você é o meu lugar. Já fiz as malas pra fugir, eu vou morar lá no quintal, mas saiba antes de eu sair que eu tô fugindo só pra ouvir você mandando eu ficar. Falou tão alto que deu medo, mas me abraçou com tanto jeito. Não teve jeito, eu disse, tá. Feliz Dia das Mães a todas as mães. Gente, alguns avisos rápidos. As contribuições financeiras são muito importantes para a nossa igreja, para a gente manter as contas pagas em dia. E até aqui, o Senhor tem sido fiel a nós e os irmãos têm sido fiéis à nossa igreja. A gente tem muitos motivos para se alegrar, para celebrar, para comemorar. E eu quero pedir que você continue, que você mantenha essa fidelidade, porque as nossas contas estão sendo pagas em dia. Isso é para a glória de Deus, isso é a graça de Deus sobre a nossa vida. E eu quero agradecer a vocês que têm contribuído, que têm feito a sua parte dentro da nossa comunidade. Tem sido muito bom, no meio dessa crise toda, a gente poder manter as nossas contas todas em ordem. E isso é graças à responsabilidade de vocês, à generosidade de vocês. E por causa dessa generosidade, dessa responsabilidade, a nossa igreja continua aberta, continua funcionando, continua aqui online e continua sendo um canal de bênção para outras pessoas. Faça sua contribuição, fale com o Danilo e através dessa contribuição você sabe que a nossa igreja está sendo um canal de bênção para pessoas que necessitam. E essas pessoas que necessitam estão sendo abençoadas através da campanha Central Social. E você fala com o Anderson. Essa campanha, a gente está doando roupas, está doando comida, cesta básica. Agora a gente está carregando marmitas do SESI para pessoas que precisam, para a ONG que vai distribuir essas comidas. Então, fala com o Anderson, faça a sua parte para que a nossa igreja, além de conseguir manter as contas em dia, também continue sendo um canal de bênção, sinalizando que Deus ama as pessoas aqui e agora. Nós somos um sinal material, histórico e concreto do amor eterno de Deus. Isso tem acontecido, isso enche meu coração de orgulho da nossa comunidade, saber que nós somos uma comunidade que manifesta o amor de Deus de maneira concreta, pra valer. Na hora que o bicho pega, a nossa igreja comparece, a nossa igreja tem ficado junto e isso é um motivo de grande alegria também. Então fala com o Anderson, faça a doação, passa essa campanha para outras pessoas, para amigos que você conhece. Se você já doou, compartilha com as pessoas do seu trabalho, com as pessoas da sua escola, da sua faculdade. Avisa outras pessoas para fazerem suas doações também. Vamos fazer uma grande corrente de solidariedade, de generosidade. Terceiro aviso, mantenha-se conectado, não se isole nessa quarentena. Nós temos pequenos grupos, nós temos grupos de WhatsApp, pessoas que querem cuidar de você, que querem se aproximar de você. Participe de pequenos grupos, participe dos encontros ao longo da semana, participe dos nossos grupos de WhatsApp. Nós estamos aqui para não deixar você caminhar sozinho. Então, a gente cuida da vida um do outro nessa comunidade. Manda uma mensagem para esse número, você vai ser acolhido e recebido na nossa igreja. E o último aviso de sempre, nós vamos para uma live agora. Eu gostaria muito que você fosse para essa live. Abre lá o Instagram, @centralbatistaitu. E nessa live a gente vai conversar um pouco sobre como tem sido a sua semana, mas a gente vai falar de um assunto muito importante, que é a continuação dessa mensagem. Para quem não está acostumado com a live, eu não faço outra pregação. Não é uma segunda pregação. São esclarecimentos a respeito dessa pregação. E como hoje nós tocamos em alguns assuntos polêmicos e espinhosos, eu quero estar nessa live dando a minha cara a tapa para que você fale alguma coisa, para que você pontue, para que você faça críticas, para que você
interaja comigo, para que a gente possa conversar e trocar ideias. Nós pontuamos hoje um amor macro, que através da minha vida o amor de Deus possa ser levado para pessoas que estão distantes de mim. Hoje nós vamos falar um pouco mais disso na live lá no Instagram. Te convido para fazer parte, para interagir, para a gente conversar, esclarecer dúvidas. Estou aqui à sua disposição, tá bom? Se você não for para a live, um feliz Dia das Mães, uma ótima semana para você. E se você for para a live, até daqui a pouco.